Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de quinta-feira. E como você já sabe, quinta-feira é dia de quinta-feira na prática. Um bom dia para você aprender um novo skill técnico. E hoje a gente vai aprender como ser um mito no CSS Selector e no XPath, que ambos são formas de fazer query dentro de documentos ali XML-like. Okay? Por exemplo, um próprio documento XML ou um documento HTML, por exemplo, o que remete com certeza você a aplicações web, não é verdade? CSS Selector e XPath são ambos utilizados em ferramentas de automação de testes funcionais para aplicações web. E aí com certeza você vai lembrar, caraca, é verdade, meu. É aquela parada lá que começa com barra. É isso mesmo, beleza? Que lá é o XPath. E aí, você vai lembrar outra coisa também que é assim, caraca, aquele negócio é mó difícil de escrever, meu. Mas hoje vai ser diferente, hoje você vai aprender como escrever isso. Então o que eu vou ensinar pra vocês hoje é basicamente através de alguns exemplos bem claros. Então, por exemplo, como identificar o botão vermelho que está na parte inferior direita da tela com o nome cadastrar-se, beleza? Ou dada essa tabela aqui que tem 12 linhas, eu quero pegar o valor que está na terceira linha, na quarta coluna. E aí a gente vai, através de exemplos como esse, aprender a criar query para que vai identificar aquele determinado elemento e que depois você vai poder utilizar essa query dentro de ferramentas de automação de testes para identificar elementos com que você quer interagir. Por que eu preciso aprender isso, Júlio? Porque quando você está criando testes automatizados, você está criando scripts que vão imitar o que você, ser humano, faz. Então, a primeira coisa que você faz quando você está testando uma aplicação é identificar o elemento com o qual você quer interagir. Identificou? O que você faz? Você vai lá e interage com ele, clicando, digitando, seja lá o que for fazer, beleza? Então, quando você cria um script de teste automatizado, é a mesma coisa, você precisa aprender a identificar o elemento que está na tela. E não é simplesmente dizer, quero digitar no campo XPTO, porque às vezes não é tão fácil assim. Então é muito interessante que vocês identifiquem, que vocês saibam identificar elementos a partir de XPath ou de CSS Selector, para que você consiga identificar esses elementos e atuar interagindo com eles, beleza? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Mas Júlio, uma vez eu ouvi alguém falando que eu tenho que falar para os desenvolvedores do meu time que tem que ter ID em tudo quanto é elemento, e isso não é verdade, galera, porque muitas vezes você vai encontrar times, vai encontrar frameworks que não apoiam o uso de ID em tudo. E para quem tá chegando aqui que é novo, que nem sabe nada do que eu tô falando de ID, entenda o seguinte: quando a gente está falando de aplicações web, geralmente você tem identificadores únicos para cada elemento. Então, por exemplo, o botão que está lá embaixo do lado direito poderia ter um identificador único, que é o identificador botão cadastrar. Quando eu falo identificador único, quer dizer que o botão cadastrar só tem ele que é botão cadastrar. Então, quando você vai automatizar um teste, você fala, quero clicar no elemento que tenha o identificador único, botão cadastrar. E aí ele vai lá e clica. Só que nem tudo tem esse identificador único, e é justamente por isso que a gente precisa aprender CSS Selector ou XPath. Ok? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, aqui na descrição, que são links que vão te levar para um material mais completo sobre CSS Selector e XPath, para que vocês possam também estudar a parte, beleza? Mas hoje o que eu digo para vocês é que vocês vão entender como que esse negócio funciona, e isso vai fazer com que você fique muito mais experiente aí na identificação de elementos para automação de testes. Então, vamos lá! Bem, para essa quinta-feira na prática, a gente vai precisar apenas de um software, que é o Google Chrome, ok? Toda a questão relacionada à utilização de XPath ou de CSS Selector vai ser executada através do próprio Google Chrome, ok? Como eu já disse antes, CSS Selector e XPath são utilizados para identificar elementos
que estão dentro de uma aplicação que tem por detrás algo XML-like. Isso quer dizer o quê? Que são documentos fundamentados, né, baseados em XML, como por exemplo o HTML. Ok? Então o que você vai fazer é fazer pesquisas dentro de um documento XML ou baseado em XML e identificar um ou outro elemento que está ali dentro. Ok? Em automação de teste, nós utilizamos isso para identificar o elemento com o qual nós queremos interagir. Beleza. Qual é o site que nós vamos utilizar aqui como sendo o modelo para esse nosso estudo? Vai ser o site do TestKit. Então você vai digitar www.juliodelima.com.br/testkit. Ok? Estando no TestKit e pretendendo automatizar um teste, o que você teria que fazer? Você teria que identificar todos os elementos que você quer interagir e aí então, uma vez identificados, você cria um script de teste automatizado que interage com eles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu queira que eu não tenha uma conta no TestKit e que eu queira criar uma conta. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em OK, I wanna sign up now. Só que a questão é, como eu sei que é aqui que eu tenho que clicar? Eu sei que é aqui que eu tenho que clicar, porque com os meus olhos eu identifiquei um botão, ok? Eu reconheci que isso daqui é um botão e que um botão e eu tenho já na minha mente que um botão é clicável e aqui dentro desse botão tem um texto que representa a questão de se registrar, ok? Então eu identifiquei esse botão aqui dentre todos os outros que estão na tela e eu desejo, após identificar, clicar nele. Então eu clico aqui e aí abriu essa tela e eu já, com base em todas as aplicações que eu já vi durante a minha vida, eu sei que aqui eu tenho 3 campos e que depois de preencher esses 3 campos eu posso clicar no botão Save para salvar o meu cadastro. E aí eu identifico que eu tenho que digitar meu nome, meu login e a minha senha, então eu sei que eu tenho que clicar aqui nesse elemento. Veja novamente, identifiquei esse elemento a partir dos meus olhos, ok? E é claro, da minha cognição. E aí eu sei que depois de identificar eu tenho que clicar e digitar algum nome aqui. Então, por exemplo, Júlio, certo? E a mesma coisa para os demais, ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui, deixar bem claro é que você primeiro identifica o elemento para depois interagir com ele, ok? Dentro da automação de teste, você tem que saber identificar elementos e também saber interagir com esses elementos. Só que hoje não é uma aula de automação de testes em si, é uma aula de identificação de elementos. Como que a identificação de elementos acontece dentro de uma página web? Você tem várias formas de fazer, só que uma delas é clicar com o botão direito e selecionar a opção Inspect. Feito isso, o browser, dado o lugar que você clicou, ele fala: esse cara aí que você clicou, ele é um elemento aqui dentro desse seu documento HTML que é baseado em XML aqui, ok? Então tá aqui o seu elemento. Esse elemento gráfico, então, que é um campo, é representado por uma tag, ok? Isso daqui é uma tag. Então, quando você vê aqui o símbolo de menor e um textinho, o textinho é a tag. Então, quer dizer que essa daqui é a tag input, quer dizer que essa daqui é a tag div, quer dizer que essa daqui é a tag h4, certo? Quer dizer que essa daqui é a tag nav e assim em diante, ok? Então, quer dizer que esse elemento gráfico aqui é um input. Só que se você vir aqui mais para baixo e clicar com o botão direito no login e dar um inspect também, você vai perceber que o login também é um input, também é uma tag input, ok? E vai ser a mesma coisa aqui com a senha. Se você clicar na senha, inspect, você vai perceber que também é um input. Agora a questão é, qual que é a diferença entre esse input e esse input? São os atributos que ele tem. O que são atributos? Atributos são o que está dentro da tag em questão. Se aqui é a tag input, ela começa abre com o símbolo de menor, então ela finaliza com o símbolo de maior. Tudo que está entre o abrir da tag e o fechar da tag é o que você tem aqui como sendo os atributos. Então perceba, placeholder é um atributo, name é outro atributo, type é outro atributo, class é outro atributo. E você vai ver que os atributos eles têm valores. Então perceba, o atributo desse elemento aqui, dessa tag aqui,
o atributo placeholder tem o valor tell us what's your name, ok? A gente tem aqui também ó, o atributo name com o valor name. A gente tem o atributo type com o valor text e o atributo class com os valores validate e valid, ok? Então nós temos aqui esses carinhas, beleza? Então essa daqui seria aí então um bom exemplo de um elemento que você tem dentro da sua página web. O que é o interessante? O interessante é que os demais atributos eles também têm as demais tags elas também têm outros atributos. E os atributos, olha só, eles diferem entre eles. Então perceba, esse daqui, o name dele era name. Esse daqui, o name dele era login. E esse daqui, o name dele é password. Então quer dizer que os elementos, ok, as tags, podem ter atributos que as diferenciam umas das outras, ok? O name, nesse caso, é um bom exemplo disso, ok? Então, só lembrando, uma tag, um atributo, o valor do atributo. Outra coisa que você vai ter sempre em aplicações web é que você tem uma hierarquia. E essa hierarquia é representada por um espacinho aqui lateral. Então, perceba, o input, a tag input, ela é filha da tag div. Como que eu sei disso? Eu sei disso por causa desse pequeno espaço que existe aqui, ó, antes de começar a digitar input. Ok? Beleza, então tem aqui esse espacinho. Eu sei que div é pai de input e eu sei que div class row é avô de input. Porque, olha só, div class row é o avô, div class input field call s2 é o pai e input placeholder ele é o filho, ok? E aí eu ainda tenho aqui, ó, o form que é pai do row. Eu tenho aqui o div class model content, que é pai do form, e esse div com o id signup_box, que é o pai do model content, ok? Beleza. Toda a sua página web ela é formada por elementos, por tags, e essas tags elas representam, em sua maioria, um elemento gráfico dentro da página web. Por que eu digo em sua maioria? Porque tem algumas tags que muitas vezes elas são escondidas, elas são omitidas, ok? Por exemplo, essa daqui, ó, Model Overlay. Esse carinha aqui, ele é um elemento que está invisível, mas por quê? Porque ele existe aqui, mas ele não tem uma cor de fundo, então você vê que esse elemento existe aqui, mas ele não está colorido, então você não consegue distinguir esse elemento dos demais, ok? Vou clicar aqui fora para fechar aqui essa janela. Estou novamente aqui na página inicial da minha página, ok? Uma coisa que vocês precisam muito saber é o seguinte, perceba, quando a gente falou do input, eu tenho aqui, ó, símbolo de menor e input, símbolo de maior, que representa uma tag. E isso daqui é o que a gente chama de um elemento fechado. Ele só tem ele mesmo, certo? Então, ele vai do símbolo menor, tag, até o símbolo de maior. Mas eu tenho também exemplos como, por exemplo, esse do label. Perceba, a tag label, ela tem aqui o símbolo de menor e aqui o símbolo de maior. Só que olha só, ela tem aqui dentro um conteúdo, certo? Que é o escopo da tag label. E aqui você tem um fechamento da tag label. Isso quer dizer que eu abro o label aqui, fecho o label aqui. Tudo que tem dentro do label é o conteúdo da tag label. Então, vou voltar aqui para vocês, tá? Tag, input, atributo, placeholder, valor, tell us what's your name. Ok? Atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor, certo? De um elemento fechado, porque ele não tem um barra input aqui. Esse daqui já é um elemento completo, né? Então tem aqui label, abre label, e eu tenho aqui for, que é um atributo, name, que é um valor, class, que é um atributo, active, que é um valor. E aí eu tenho aqui o conteúdo da classe da tag label, e eu tenho aqui o fecha label, que basicamente representa que tudo que estiver entre o abrir e o fechar dessa tag label, ela vai ser o conteúdo, certo, de texto que tem dentro dessa minha tag.
Beleza. Dito tudo isso, você já tem aí então uma base bem sólida de o que seria o HTML. Então é basicamente um documento que é composto por diversas tags. Essas tags podem ter atributos, valores, também podem ser tags de elementos fechados ou elementos abertos, onde os elementos abertos podem ter um texto dentro, ok? E esse texto estará entre o abrir e o fechar daquela determinada tag. Beleza. Introdução dada, o que a gente vai fazer agora é aprender a como identificar um elemento dentro aqui desse contexto, dentro desse contexto todo aqui, ok? Então vamos lá. A gente sabe que existe um menu aqui nesse meu site. Se eu clicar com o botão direito aqui e selecionar a palavra Inspect, vocês vão perceber que ele já encontrou aqui esse meu elemento, que é o elemento nav, ok? Beleza. Visualmente eu consigo vê-lo. Agora, como eu faço para pesquisar isso? Então, como que eu faço para identificar isso programaticamente? Ou seja, através de um comando, como que eu faço para identificar esse elemento, que é a barra de navegação, ok? É isso que a gente quer descobrir. Com o CSS e com o XPath, eu consigo consigo identificar esse elemento, ok? A gente vai ver um e vai ver o outro. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ok? E vou dar um Ctrl F. Lembrando, o Ctrl F tem que ser aqui nessa janela de identificação. Você vai ver que aqui ó, você pode fazer uma pesquisa por string, selector ou XPath. Vamos começar fazendo uma busca por selector, ok? Eu vou clicar aqui embaixo só para você perceber que eu tirei o foco de nav. O que eu vou fazer? Eu vou digitar, se eu quero fazer com CSS selector, eu vou digitar apenas o nome do elemento, nav. Ao digitar nav aqui, vocês vão ver que ele já encontrou, ok? Esse nav aqui não é um bom exemplo, por quê? Porque se eu pressionar Enter novamente, olha só, ele vai pesquisar agora por string. Lembra que essa pesquisa não é uma pesquisa por elemento ou por string? Então, é baseado nisso aqui. Bem, então vamos tentar fazer um outro exemplo. Vamos dizer que eu quero pesquisar aqui uma tag head, ok? Então eu vou digitar aqui, ó, head. Olha só, ele encontrou aqui apenas o elemento head. Então, já saibam que por CSS Selector você pode simplesmente digitar aqui o nome do elemento e ele vai encontrar, ok? Agora, como isso seria via XPath? Via XPath eu faria barra barra e colocaria aqui, ó, nav. Olha só, via XPath o que eu estou dizendo aqui é pesquise dentre todo o documento. Ou seja, em todo esse documento aqui, toda a extensão do documento, barra barra significa isso, procure um elemento chamado nav. Não importa qual seja a hierarquia dele. E foi o que aconteceu aqui, ó. Digitei barra barra nav, ele já identificou aqui a minha tag nav, ok? Em XPath, você pode também especificar o nav de uma forma bem específica. O que eu quero dizer? Barra barra nav, você está dizendo pesquise em toda a página. Uma outra forma de fazer isso seria assim, ó, você ir especificando elemento a elemento segundo a sua hierarquia. Então perceba, head e body, eles são irmãos aqui, que são filhos de HTML. Mas o body, esse tem um filho chamado nav. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia digitar barra HTML, que é o primeiro elemento, e HTML tem um filho que é o body, na verdade. Então, se eu quero ir para o body, encontrar algo no body, eu vou digitar barra body. Olha lá, encontrei o body. E aqui dentro do body eu tenho um filho que é o nav. Então, vem aqui e digito barra nav. Então, encontrei o elemento da mesma forma. Então, como vocês puderam ver, eu posso digitar barra barra nav ou barra HTML barra body barra nav. Qual que é a diferença, Júlio? A diferença é que muitas vezes pode ser que exista 2, 3, 4, 5 naves. Se você digitar barra barra nav em XPath ou apenas nav em CSS Selector, ele vai encontrar todos os naves existentes na página. Se você descreve o caminho de forma absoluta, como eu fiz aqui, olha, é um nav que é filho de um body que é filho de um HTML. Então ele vai encontrar exatamente o nav que é filho do body, ok? Então basicamente é isso que acontece aqui
em XPath. Outra coisa, né? A gente tinha visto que se você simplesmente vem aqui e digitar head, por exemplo, em CSS Selector, quando você vai para o XPath, você tem que digitar /head. Beleza? Agora, em CSS Selector, se você quer encontrar todos os elementos que estão na página, você digita asterisco. Então, olha só, ao digitar asterisco, eu tenho aqui, então, a identificação de todos os elementos que estão na página. Para que eu posso usar isso em automação de testes? Para identificar todos os elementos que você tem na página, contá-los ou navegar através deles. São ações aí que você pode fazer, ok? Mas em CSS, mas em XPath, como que isso aconteceria? Eu digitaria // e aqui eu colocaria um asterisco. Porque no XPath, como vocês já viram antes, para você fazer uma pesquisa dentro de todo documento, é necessário que você digite //, ok? Então // asterisco para conseguir identificar todos os elementos, ok? Em CSS Selector e também em XPath, é também possível que você identifique mais do que um elemento. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui embaixo vocês veem que eu tenho o elemento nav e que eu tenho também o elemento footer, beleza? Que basicamente footer é aqui esse elemento cinza de baixo e nav que é o menu superior. Então, como eu faria em CSS Selector para identificar os dois? É bem simples. Eu vou digitar nav, ok? E aí eu vou digitar vírgula, espaço, footer. E olha só, essa query aqui de CSS Selector faz com que eu encontre dois elementos, que é o nav e o footer. Ok, como eu faço para fazer isso em XPath? // nav, encontra só o nav. E como que eu falaria para ele identificar dois desses elementos? Ok? Perceba, se eu digitar vírgula aqui, // footer, ele não funciona. Por quê? Porque o vírgula é especialmente criado para o CSS Selector. No XPath, você digitaria um pipe aqui no meio. Esse pipe é o vírgula do CSS Selector, ok? Então, se você tem que interagir com dois elementos e você está usando o XPath para identificar seus elementos, você então pode usar um pipe aqui para conseguir ter esse comportamento, ok? Beleza. Uma outra coisa que talvez seja mais utilizada dentro de CSS Selector ou XPath é a questão de você identificar elementos através de seus atributos, ok? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui esse elemento aqui, que é o elemento botão I wanna sign up now. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vou dar um inspect e você vai ver que esse elemento aqui, esse botão, ele é uma tag A, ok? Que tem um atributo class, igual esse monte de class, que tem um atributo ID, que tem esse determinado valor, data target com esse determinado valor. Ele é um elemento aberto, porque olha só, ele abriu o A aqui e fechou aqui o A com /A, e dentro ele tem um textinho, ok? Como que eu faço para identificar esse elemento aqui com o CSS Selector? Eu vou digitar A, ok? Esse A aqui, ele vai trazer todos os A's presentes dentro do documento, perceba. Olha só, todos os A's presentes dentro do documento. Só que eu não quero todos os A's presentes dentro do documento, eu quero um A que tenha um determinado atributo. Então, existe em HTML aqui um atributo que é o atributo ID, que é para você identificar que quando um elemento possui esse ID, quer dizer que ele tem um identificador único, uma única forma de encontrá-lo dentro da página, ok? Então, se eu quisesse identificar um elemento pelo ID, eu poderia fazer isso daqui, ó. Ok? ID igual a... E aí aqui dentro eu coloco, dentro desse aspas duplas, eu coloco o que eu estou procurando. Sign up. Olha lá, ele encontrou aqui o elemento. Ok? Através do seu atributo. Vou fazer a mesma coisa para o data target. Olha só. Em vez de ID, eu vou colocar data target. Ok? E aí o texto vai ser sign up box. Olha só.
identificou o elemento também. Então perceba, em CSS Selector, se você quer identificar um elemento, basta você colocar o nome do elemento e entre colchetes colocar qual é o atributo e o seu valor, ok? Ainda tem uma coisa bem legal aqui em CSS Selector, que é uma espécie de um contains. Por exemplo, quero identificar qualquer elemento que tenha o texto SignUpBox dentro do atributo ValueTarget. Então o que eu faço? Ao invés de colocar igual, eu coloco asterisco igual e aqui eu vou colocar só SignUp. Olha só. Mesmo assim ele ainda identificou o meu carinha aqui. Por quê? Porque ele está falando, quero procurar aqui um elemento A que tenha o atributo DataTarget contendo a palavra SignUp. Ok? Beleza. Como que eu faço a identificação de atributos, o contains e o equals com o XPath? É bem simples. Como vocês já sabem, para pesquisar em todo o documento, //. Se eu quero encontrar um elemento específico, eu dou o nome do elemento específico, A. Ok? Só que agora muda um pouco. Porque agora, ou melhor, ainda não muda, né? O atributo eu coloco dentro de um colchete também. Agora sim muda. Se eu quero identificar o ID, eu vou colocar @ID. Ok? E aí eu vou colocar um igual, aspas duplas, e colocar aqui dentro, que é o sign up. Ok? Tá aqui a minha expressão em XPath para identificar um elemento com o ID signup. Ok? Ah, Júlio, mas como que eu faço aqui então para identificar um elemento que tenha só que tenha o DataTarget igual a SignUpBox? Bem simples. @DataTarget, ok? Igual a SignUpBox. Olha lá, já identifiquei esse elemento, ok? Ah, Júlio, mas como que faz o contains aqui em XPath? Daqui, a colchete, contains, abre parênteses, coloca o atributo, vírgula, fecha parênteses. Olha lá, esse daqui é o contains. Então, olha só, // o atributo, colchete, fecha colchete. Dentro do colchete, você vai colocar contains. Então, você está dizendo o que aqui que esse contains? Olha, dentro do atributo @target, eu tenho o texto SignUpBox. Mas como é um contains, eu posso tirar o SignUp, porque ele vai identificar que lá dentro tem o texto SignUp, como vocês podem ver aqui. Então, volto a dizer, quando você utilizar isso daqui? Quando você quisesse, por exemplo, clicar no botão OK, I wanna sign up, você teria que identificar esse elemento antes. Então, com essa query aqui, você conseguiria fazer isso de forma bem simples. Ok? Uma coisa que a gente tem aqui dentro do XPath, que é muito interessante, é o seguinte. Você consegue identificar elementos a partir do texto que está entre o abrir e o fechar da tag. Então, aqui no caso, OK, I wanna sign up now. Como que a gente faz isso? // elemento, colchete, ok? O que eu vou colocar dentro desse colchete? O atributo? Não, não é o atributo. Porque o que eu tenho aqui é o texto do elemento. Lembra? DataTarget, ID e class são atributos. O texto que tem dentro dele aqui é o conteúdo, é o valor desse atributo. E esse texto que tem entre o abrir e fechar da tag é um texto mesmo, ok? Então, em XPath, o que eu faço? Eu digito text, abre e fecha parênteses. Eu vou colocar igual. E aqui no igual vou colocar exatamente o que tem dentro do botão. Então, OK. Opa, entre aspas duplas, lógico, né? Vou colocar OK, I wanna sign up now. Ok? Vamos ver se eu escrevi tudo certinho. OK, I wanna. Olha só, esqueci aqui o N. E tem um espacinho. Beleza. Então perceba. Se eu quero identificar um elemento que tem um texto específico dentro, eu faço isso. Elemento, colchete, text, igual a um determinado texto. Ok? Vamos fazer um exemplo. Olha para essa tela aqui, eu vou te dar 5 segundos para você identificar outro elemento que é um elemento aberto. Valendo.
Beleza. Para quem falou H5, é sim uma tag que tem um texto lá dentro. Então, olha só. Vamos dizer que eu quisesse encontrar esse elemento aqui, ó, que é o registration. Como que eu faria? Eu digitaria aqui, ó, // H5, colchete, text, e entre parênteses, igual a registration. Ok, esqueci de colocar aspas duplas. Beleza, encontrei já aqui o elemento H5 que tem o text igual a registration. Beleza, galera? Show de bola. Agora, vamos para um outro conceito aqui, que é o conceito do ID e da class, ok? Isso é bem simples mesmo. Basicamente é assim, se eu quero identificar um elemento pelo ID com o CSS Selector, você já sabe, né? Você vai colocar lá o elemento, então, por exemplo, A, e aqui você vai colocar lá o atributo, beleza? E você vai colocar aqui, ó, sign up box. Opa, digitei errado. Na verdade, só sign up. Ok, encontrei aqui. Só que em CSS Selector tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é simplesmente jogo da velha, sign up. E aqui a gente identificou através do ID. Então isso daqui é a mesma coisa de você fazer isso daqui, ó. A ID igual a sign up, beleza? Colchete. Essas duas coisas são exatamente iguais em CSS Selector. Beleza? Ok. Outra coisa que se usa bastante também é a identificação via classe. Então, perceba, vamos encontrar aqui alguma classe. Aqui, tá aqui, ó. Uma classe container aqui, class container. Como que eu faço para identificar essa class container? Vocês já sabem, identifico o elemento, div, coloco aqui dentro qual que é o atributo, que é o atributo class, e escrevo aqui dentro container, não é assim? Olha lá, identifiquei alguns containers que tem dentro dessa página. Mas o que acontece? Um container, ele como o container é o valor de uma classe, eu não preciso fazer isso daqui. Eu vou fazer igual eu fiz com o ID. O ID não tinha lá um símbolo especial para ele, que era a chave. Aqui também eu tenho um símbolo especial para eles, que é um ponto. Então, olha lá, se eu coloco ponto container, é a mesma coisa do que se eu tivesse digitado o elemento barra o nome da classe ou o elemento barra o ID da classe, ok? Então, nosso próximo exercício agora é um exercício de identificar elementos que estão dentro da sua página, ok? Então, perceba o seguinte, olhem especificamente para esse carinha aqui, ó, que é, vamos lá, aqui, ó, esse menu, ok? Eu vou clicar com o botão direito aqui nesse menu e vou dar um Inspect e você vai ver o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um elemento que é o elemento UL, ok? Esse elemento UL tem um filho que é o LI, mas ele tem vários outros filhos aqui. E ele tem aqui também, ó, um Azinho, beleza? Tem aqui também um A, ok? Como eu faço para identificar esses elementos aqui? Perceba, o elemento UL, ele não tem um atributo que o torna único. Todas as vezes que você lidar com isso, eu vou pedir para que você vá subindo até você encontrar um elemento que tenha uma característica única. Aqui nós temos o footer. Não tem dois footers dentro dessa página. Então eu vou digitar aqui, ó, footer, ok? Como a gente tem várias strings escrito footer aqui dentro desse documento, você vai achar vários deles, ok? Mas o footer que a gente quer é especificamente o elemento footer que está aqui. Então a gente vai continuar digitando. Olha só, agora eu sei que dentro desse footer tem aqui uma tag UL. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço UL. Beleza? Então agora eu já identifiquei aqui footer UL, ok? E agora aqui dentro desse footer UL eu quero pegar o li. Então olha só, li, e ele já identificou aqui
que dentro do footer, dentro do L e dentro do L eu tenho o LI, e aqui ele encontrou, na verdade, 4 elementos que são LIs que seguem essa estrutura, ok? Bem legal, né? Só que aí você fala, mas Júlio, você digitou footer, UL, li, mas aqui a gente tem footer, aí tem div dentro, depois tem o L, depois tem o LI. Qual que é a questão aqui? Por que ele consegue navegar em tudo isso? Porque quando você dá um espacinho, ele entende que pode navegar em todo o conteúdo do objeto. Agora, se você utiliza isso daqui, ó, olha só. Se eu falar aqui, dentro do L, tem que ser o li que está logo abaixo do L. Isso daqui quer dizer todos os lis que estiverem exatamente dentro do L. Então, ó, tem um LI aqui, está exatamente do L. Agora, olha só o que acontece se eu colocar uma flechinha do footer para o L. Veja só. Ele passa a não identificar mais elementos. Por que isso? Porque o footer ele tem um filho que é o div, tem um filho que é o div, tem um filho que é o div, e depois ele tem um filho que é o L. Então perceba, o L que a gente está procurando não está dentro da raiz específica de footer. Então esse daqui é um dos principais características que a gente vê aí dentro da hierarquização dos elementos através de CSS Selector. Você tem que ficar bastante esperto quanto a isso, ok? Flechinha garante que é exatamente o primeiro os elementos que estão dentro do primeiro nível de profundidade, ok? Beleza. E como isso funciona lá dentro do XPath? Se eu quisesse fazer a mesma coisa, seria assim, ó, /footer, ok? E aqui dentro do /footer eu colocaria aqui o seguinte, ó, /ul /li. Isso daqui quer dizer, procure em toda a página um footer. Quando você achar, procure dentro dos vários elementos de footer uma UL e uma LI. Isso daqui faria o quê? Faria com que você conseguisse, então, procurar um footer dentro de todo o documento e procurar um UL dentro de todo o footer, ok? É por isso que você tem essas barrinhas aqui. Se você quisesse passar aqui um endereço um endereço absoluto, como isso funcionaria? Você teria que colocar todos os filhos de footer. Então seria /footer, /div, 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 /ul, /li. Vamos tentar? /footer, /div, 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 /ul, /li. Ok? Conseguimos aqui então criar uma query que identifica esse elemento. Isso daqui é uma boa resposta para a dúvida que muitas pessoas me fazem. Júlio, se já existem softwares que capturam o XPath ou CSS Selector, por que você está ensinando isso para a gente? Porque quando um software vai identificar algum elemento, ele faz igual isso daqui, ó, ele sai colocando um monte de coisas que muitas vezes você nem precisa. E você tem aí a possibilidade de aumentar aí a testabilidade da sua aplicação. Ok? Beleza. Agora é o seguinte, esse exemplo aqui do li é bem interessante, por quê? Porque ele tem vários lis aqui. Só que vamos dizer que eu quero identificar apenas o primeiro li. Então o que eu faço? Eu coloco um colchete 1. E ele só identifica o 1. Se eu quiser pegar o último, eu tenho lá o 4. Então tá aqui o 4. Bem interessante, né? Isso daqui quer dizer que você determina a ordem das coisas aqui dentro, ok? Ótimo. Tem algum outro exemplo? Tem alguma outra forma de pegar sempre o último filho de um determinado nó? Tem. Em vez de eu colocar 4 aqui, eu coloco last, abre e fecha parênteses. E aí ele consegue identificar o último elemento, ok? O first aqui é desnecessário, sendo que você pode simplesmente ir lá e colocar um número 1, que ele vai ser o first, ok? Bom, beleza. Agora então a gente passa aqui para a nossa última parte dentro de CSS Selector, que é o seguinte, é você fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui com o XPath, ou seja, definindo qual que é o índice de elemento que você quer capturar, ou mesmo utilizando a função de last. Faltou uma coisa que é muito importante, olha só.
Se eu quero identificar o primeiro elemento aqui dentro do L, primeiro LI dentro do L, eu vou digitar o quê? Vou digitar aqui 1, certo? Beleza. Então já tenho aqui o meu componente. O que eu vou fazer agora é evoluir o meu componente para que ele se adeque aí a uma determinada necessidade da academia. Legal. Já sei como pegar o primeiro, já sei como pegar o último. Mas como que eu faço isso em CSS Selector? Olha só, eu vou digitar aqui footer, ok? E eu vou digitar isso daqui, ó, LI. E olha só, ele já identificou aqui, ó. Vamos fazer melhor, né? Footer, URL, LI. Com o CSS Selector já identificou o LI. Se eu continuar clicando aqui, ele vai continuar trazendo os URLs. Ok. Mas como que eu faço para pegar, por exemplo, o segundo LI? Eu vou colocar aqui dois pontos e vou digitar esse comando nth/child. E aí aqui dentro você vai colocar entre parênteses o número do child que você quer. Então perceba, aqui eu coloquei 2, ele me trouxe o segundo elemento. Se eu colocar 3, ele me traz o terceiro elemento. Se eu colocar 1, ele me traz o primeiro. Bom, beleza, então aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, consigo ter acesso a todos os que eu preciso aqui. Ok? Vamos dizer que nós estamos no 2 aqui. Beleza? Então agora eu quero ir para o primeiro filho, que seria esse li aqui. Se eu quero pegar o primeiro, o que eu faço? Eu venho aqui, dou 2 pontos e digito first child. Ok? E aí ele já pega o first child. Da mesma forma, se eu quero pegar o último filho, eu digito last child. Ok? Então, basicamente, galera, é assim que você faz para identificar elementos aqui dentro do CSS Selector e XPath. Assim, ainda tem mais um exercício aqui para a gente fazer, que é o de identificar irmãos. Então, perceba, pense que você quer identificar esse segundo LI aqui, que como vocês podem ver, representa o LinkedIn, ok? Vamos dizer que eu quero identificar esse elemento, só que eu quero identificar o irmão dele. Baseando-se nesse elemento, eu quero identificar o seu irmão. Então, olha só como vai ficar. Vai ficar assim, /footer, ok? Isso é com XPath. /ul, /li. E aí, como vocês sabem, né? Olha só, isso daqui ele conseguiu identificar ali todos os meus lis. Agora eu quero pegar o segundo li. O que eu faço? Eu vou colocar aqui chave 2. Bem, então aqui eu identifiquei esse footer ul li 2. Okay? Mas como que eu faço para pegar o seu irmão anterior, que é esse irmãozinho aqui, ó? Eu vou fazer isso e vou digitar /preceding sibling, ok? Esse daqui quer dizer é o irmão anterior, mas ele pode ter vários irmãos anteriores. Aqui eu quero pegar o irmão anterior que é um LI, então eu digito LI e pronto, ele identificou o irmão anterior. Então a query ficou /footer, /ul, /li, ou segundo li, certo? E eu quero pegar o preceding sibling, ou seja, o irmão anterior, que seja da tag li, ok? Se eu quero agora pegar o último aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, olha, vai lá e pega o terceiro li, ok? E do terceiro li, ao invés do preceding, eu quero pegar o following. Beleza. Então, olha só, eu, com referência no terceiro, quero pegar o irmão à frente. Ok? Então, galera, só fazendo uma recapitulação aqui do que a gente aprendeu. A gente aprendeu aqui um pouquinho sobre HTML e aí a gente aprendeu também como utilizar CSS Selector e XPath para fazer a identificação de elementos que estão na tela. Ok? E a gente viu que a identificação de elementos é um passo dentro da automação de testes, que é formada aí pela identificação e também da iteração com aqueles determinados elementos. Ok?
E aí a gente viu que eu posso selecionar todos os elementos em CSS Selector com asterisco, em XPath com barra asterisco. A gente viu que em XPath você pode colocar caminhos absolutos, que foi quando a gente fez lá o barra HTML, barra body, barra nav, para identificar o menu de navegação. A gente também viu que em CSS Selector você pode digitar dois nomes de tags, dois nomes de elementos, ele vai identificar para você todos os que têm aqueles nomes. A gente também viu que em CSS ou que em XPath a gente faz barra o nome de uma tag, pipe, barra o nome de outra tag, ok? Para identificar vários elementos de uma vez só. Aí a gente descobriu que se eu quero identificar um elemento em CSS Selector a partir do seu atributo, eu digito o elemento, coloco lá colchete, coloco o atributo igual ao valor. Mas se eu estou em XPath, é necessário que eu digite barra, claro, para pesquisar em todo o documento, mas que dentro do colchete, que é onde eu vou colocar o atributo, eu coloque um arroba. Então, se eu tenho que fazer uma pesquisa de um elemento pelo seu atributo data_target, por exemplo, eu posso colocar então um arroba, e aí eu vou colocar lá arroba data_target igual a um determinado valor, ok? A gente viu também que no XPath a gente tem algumas funçõezinhas, como por exemplo a função text, que serve para você buscar um elemento que tem um texto específico. A gente viu que isso não existe dentro do CSS Selector, mas que o CSS Selector tem algumas outras funcionalidades, como por exemplo a funcionalidade de encontrar um ID a partir de simples digitação, jogo da velha e o ID, ou digitar pela classe, né, um simples ponto e o nome da classe, ok? Aí a gente viu também a utilização de contents, que em CSS Selector basta você colocar asterisco igual, mas que em XPath você precisa usar a função contains, que pode ser utilizada tanto com o atributo quanto com a função text. E ao final a gente viu a questão hierárquica dos elementos e a gente conseguiu ver que é possível identificar com o CSS Selector o primeiro, o último e um elemento qualquer. E em XPath você vai digitar a query do elemento e vai colocar números começando em 1 para que ele identifique esses elementos. Ok? Beleza, galera? Então agora sim você já consegue utilizar CSS Selector e XPath na sua vida. Com certeza isso vai ajudar vocês muito aí na automação de testes, na identificação dos elementos que vocês venham a utilizar dentro da sua aplicação, dentro do seu script de testes automatizados, ok? Esses conteúdos que são identificados para CSS Selector e para XPath, hoje em dia, eles já são apresentados por alguns plugins para navegadores, ou mesmo pelos próprios navegadores. Então, eu vou identificar esse determinado elemento aqui, que é o botão cadastrar, e aí ele vai falar, olha, tem um CSS Selector para esse cara ou tem um XPath para esse cara. Só que esses valores gerados automaticamente, muitas vezes eles não atendem de forma tão satisfatória assim o que você precisa para identificar o elemento dentro do seu script de teste. E é justamente por isso que é muito importante que vocês saibam utilizar as técnicas que a gente aprendeu aqui hoje para ambas formas de fazer query dentro de documentos XML-like. Ok? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu sempre falo dessa aula, não sei porquê, talvez seja porque eu sou professor. Mas uma aula, um vídeo, seja lá como a gente for chamar aqui, eu espero que vocês tenham gostado disso. Espero também que vocês aí compartilhem com todos aqueles seus amigos que estão aprendendo a automatizar testes ou que já sabem automatizar testes, mas não tem noção clara aí de CSS Selector, de XPath. Compartilha com seus amigos também, desenvolvedores, seu time. Inclusive, galera, incentive seu time também a ajudar vocês na automação de testes para que vocês consigam aumentar aí exponencialmente a cobertura de testes automatizados dentro do seu time, dentro da sua empresa aí, beleza? Compartilha com todo mundo o vídeo, ajuda todo mundo a entender um pouco mais sobre esse tema de hoje e que vocês tenham um excelente final de semana e que na próxima semana aí, na terça-feira, a gente possa se encontrar novamente para discutir sobre algum assunto conceitual.
Beleza? Nos vemos lá, até mais. Ah, não esquece de seguir aqui, tá bom? Se inscreva, curta, curta. Deixa eu ver o que mais. Tem aqui, aqui, ó. Clica aqui no sininho também, beleza? Para receber as atualizações. Nos vemos na próxima aula, galera. Até mais. Tchau, tchau.